Das relações em sala de aula entre aluno e professor podem surgir várias dificuldades e muitas delas surgem das relações de poder entre ambos. Neste segundo bloco, eu continuo discutindo o assunto com José Geraldo Ribeiro, psicólogo e professor do Centro de Educação da UFAL. Essa relação, é meio complicada entre aluno e professor. É por conta também da falta de diálogo em sala de aula ou até fora da sala de aula mesmo. Eu posso dizer que o autoritarismo de alguns professores pode atrapalhar muito essa relação? Sem dúvida, porque quando se estabelece uma relação autoritária, o diálogo vira monólogo, né? Nós não temos mais um diálogo. Agora, me parece que a perspectiva da gente se dar conta, né, enquanto adultos, de que somos educadores e que nessa relação o indivíduo que está presente no processo educativo, né, é uma criança, é uma adolescente e que, portanto, o processo de condução dessa relação está com o educador, a gente toma para a gente a responsabilidade desse processo. Nenhum conflito tem apenas um lado, né, ele tem os dois lados, quer dizer, há uma contribuição de ambos nessa perspectiva. Mas a gente precisa entender que nós, educadores, somos os responsáveis pela condução do processo. E se isso é verdade, então cabe a nós também a responsabilidade de encontrar alternativas. Tem uma cena de um filme do Gênio Indomável que eu acho fantástica, né? É uma cena em que o personagem lá, que era um adolescente um adulto jovem, né, tenta criar uma situação constrangedora para o terapeuta e ele vai com ele para um lugar e diz, olha, eu fiquei preocupado, fiquei com raiva, quase não dormia, mas depois eu me dei conta de que você é só um garoto. E que você pode ter conhecimento sobre mil coisas, mas as experiências, a vivência, você não tem. E eu as tenho. Acha que eu tenho condições de saber como foi sua vida, como você se sente, quem você é, só porque eu li Oliver Twist? Isso diz respeito a você? Pois olha, eu não dou a mínima pra nada disso. Quer saber por quê? Eu não posso saber nada sobre você só lendo alguma porcaria de livro. A menos que queira me falar sobre você. Quem você é. Então, cabe a mim construir uma relação diferente. Então, como nós poderíamos fazer isso? Né? Estabelecendo primeiro essa perspectiva. E depois, construindo uma perspectiva da escuta. Como é que eu posso escutar meu aluno e compreender por que aquela dificuldade está surgindo, por que ele está se insurgindo contra alguma coisa que eu estou fazendo ou contra algum processo da aula. Né? O que é que está incomodando, o que é que está causando aquela reação conflituosa. Teve uma vez no colégio que eu não gostei da atitude que o professor tomou a meu respeito. Eu estava também brincando na sala de aula, ele chegou para mim e disse que eu não ia dar certo no emprego que eu queria, entendeu? Não ia dar certo porque eu não levava nada a sério. Hoje em dia, eu consigo fazer minhas coisas perfeitamente. É uma análise muito mais profunda, né? Porque às vezes o professor fica na superficialidade do problema, né? Às vezes julga, o aluno não tem jeito, né? Não tem futuro, ou então é algum problema em casa, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o professor tem responsabilidade, sim, sem dúvida. E às vezes entra em competição. Como é que a gente pode fazer para compreender esse processo e encontrar alternativas de condução? Né? E aí, nesse sentido, eu acho que o processo é muito coletivo, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Então, na minha opinião, os famosos conselhos de classe deveriam ter essa intenção, de discutir a forma de encontrar soluções para os problemas que os professores têm na sala. Como lidar com determinado aluno, como é que está sendo, como é que essa condição pode ser refeita, que atividades podem ser desenvolvidas para lidar com o problema. Agora, além do conselho, que é uma estratégia muito interessante, que outras estratégias, professor Geraldo, o professor pode adotar, até em sala de aula mesmo, para melhorar essa relação ou sua interação com os alunos? Ao invés de eu determinar algumas coisas, eu posso refletir. Então, por exemplo, eu posso estabelecer pactos com os meus alunos, né? O que é que nós buscamos aqui? Aprender o quê? Por que é que nós estamos tentando aprender? Que objetivo de vida vocês têm? Se a gente faz isso no início e estabelece alguns pactos, o próprio grupo de estudantes ajuda na regulação dos outros.
né? Quando alguém aparece tentando sair desse processo que foi pactuado, os outros ajudam o professor a trazer o processo de volta para os seus trilhos definidos no início, vamos dizer assim, né? Então, mas para isso eu preciso ter, primeiro, clareza do que eu estou fazendo enquanto professor. Então eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar na minha profissão, né? No conhecimento sobre como é que se aprende, como é que se relaciona com um aprendiz, que estratégias eu preciso construir. Se eu não faço isso, eu não vou conseguir conduzir esse processo na sala e vou ficar à mercê do processo dos alunos. Agora, o que fazer? Eu falo da família agora, quando o seu filho torna-se um problema na escola. Por exemplo, o pai, a mãe constantemente é chamado pela direção para conversar, o aluno não se concentra, às vezes até agride os coleguinhas, o próprio professor. O que é que a família tem que fazer nesse caso? Mudar de escola seria uma estratégia também? Antes de chegar nesse ponto, eu acho que algumas coisas que precisam ser feitas se a escola está me trazendo uma queixa sobre um aluno, e a escola supostamente seria especialista na educação, no que é que ela pode contribuir me orientando para como lidar com esse meu filho? Não destituir a autoridade da escola e a autoridade do professor. Porque certamente esse processo de insurgimento desse aluno vai se expandir para casa, para a família, para a sociedade, e isso vai se complicar muito mais. Então, se a escola for essa parceira nesse primeiro momento, me ajudar a compreender esse conflito do meu filho, certamente eu vou ter mais sucesso, né, na superação disso aí. Então, essa parceria, como é que a escola pode me ajudar? E, em alguns casos, buscar ajuda fora, buscar psicoterapia, buscar um acompanhamento dessa criança, porque certamente, se isso não se conseguiu na parceria com a escola, vai precisar de ajuda externa, com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. Professor Geraldo, mais uma vez, muito obrigada por sua presença, né, aqui no Escola Viva, falando desse tema tão polêmico e tão importante, né, aí, muito discutido ultimamente. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Você pode conferir as nossas reprises de terça a sexta, sempre ao 12:30. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.